aquela transição energética que se imaginava que talvez fosse acontecer a partir da Europa, etc., foi atrasada pela guerra, por uma série de questões. O petróleo que se imaginava que a essa altura já não seria o que é... Vai ficar por mais tempo. Vai ficar por muito mais tempo. E boa parte desses países diversificaram muito os seus portfólios, né? Então você olha para a Arábia Saudita, você olha para os Emirados Árabes Unidos, para o Egito, que foi citado aqui. São países que têm economias cada vez mais sofisticadas, que investem em empresas no mundo inteiro, que investem em empresas de tecnologia, que investem em bancos. Eles têm um portfólio gigantesco de empresas. Empresas aéreas, né? Eles têm um portfólio gigantesco. E eles têm conseguido, nesses últimos anos, uma posição que é muito estratégica. Quer dizer, eles circulam dentro desses espaços de poder, seja a China, seja a Rússia, via BRICS, seja Estados Unidos, como países que na verdade, esses blocos querem ter ao lado, ou pelo menos numa posição de neutralidade. Tá? Eu acho que, claro, o grande ponto de interrogação sempre vai ser a questão da Palestina. Tá? Você só não teve uma normalização da relação, por exemplo, entre Israel e Arábia Saudita por conta da questão palestina, a continuidade dos bombardeios em Gaza, aquela situação terrível que acontece naquela região. Eu acho que ainda continua sendo o grande ponto de desacordo. Mas do ponto de vista político e econômico, esses países estão numa posição bem favorável. A Arábia Saudita vai ser até sede de uma Copa do Mundo. Sim. Quer dizer, eles estão criando uma cidade gigantesca, que vai ser o Egito está criando uma nova capital. O Irã, que é uma economia extremamente sancionada, tem uma economia que cresce. Essa nova capital do Egito, eu vi alguma coisa assim, ela está sendo financiada pela China, isso é verdade? Tem uma parte de investimento estrangeiro, mas também uma parte de investimento do próprio capital egípcio, os egípcios têm muito dinheiro, né? É um país que tem uma quantidade de população, um volume populacional gigantesco, um poder geopolítico muito grande. Por lá passa boa parte das exportações do mundo inteiro via Canal de Suez. É sempre bom a gente lembrar essas coisas, Canal né? de Suez é importantíssimo. Então, assim, o Egito... E o TIS lá incomodando, né? Pois é, e é isso. Quer dizer, a importância desse conflito ali naquela região é exatamente por conta do comércio internacional para os países ocidentais, né? Então a gente está falando, portanto, de uma região que tem uma força muito grande. Agora, perceba, quer dizer, é uma situação muito diferente do que a gente tinha há alguns anos, né? O Oriente Médio é uma região que se estruturou em torno de alguns países que conseguiram, de alguma forma, capitalizar alguns debates ali, conseguiram, de alguma forma, estruturar a região. A Arábia Saudita é incontestavelmente uma das grandes lideranças ali da região do Oriente Médio. O Irã faz um certo contraponto, né? Tem uma relação muito difícil entre os dois. Tem a Turquia um pouco lá em cima, mas o ponto central do Oriente Médio continua sendo Israel, né? Quer dizer, esse é o grande tema ali que mobiliza a região.